Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais um módulo do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Ok, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, ok? Estamos começando a falar sobre a química, o que é a química, o conceito dela, ok? Os seus objetos de estudo, certo? E como estamos iniciando o estudo da química, certo? E já sabemos que a química é uma ciência experimental, e sendo uma ciência experimental, a gente precisa fazer a medição, certo? Das coisas, da matéria. Então, se a gente vai trabalhar com medições, precisamos aprender sobre as unidades de medida. Então, a nossa aula de hoje estaremos abordando as principais unidades de medida, certo? Massa, volume, temperatura, comprimento, tempo. São grandezas que nós vamos utilizar bastante no nosso estudo da química. Show de bola, turminha? Então, vamos começar. Unidades de medida. As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito, com o objetivo de quantificar uma matéria. Mais uma vez, a química é uma ciência experimental. E a química estuda a matéria e suas transformações. Então, em algum momento do nosso estudo, vamos precisar quantificar a matéria, certo? Por isso, a gente vai trabalhar nessa aula as unidades de medida, ok? Então, a gente precisa quantificar a matéria, que é uma sensação, é o tempo, o tamanho de algo, por exemplo. Precisamos quantificar, dizer exatamente o valor, certo? Aqui na nossa figura, estamos trazendo um aparelho, um equipamento chamado de termômetro. Com o termômetro, a gente consegue aferir a temperatura, a gente consegue medir, quantificar a temperatura de um corpo, de um objeto. Tudo bem, turminha? Bom, falando de unidades de medida, a gente precisa citar o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, ok? Então, aqui nós vamos ter as principais unidades trabalhadas, utilizadas. Então, por exemplo, para a grandeza de comprimento, qual é a unidade? É o metro. A massa, quilograma. Professor, mas a gente não trabalha só com quilograma. Ok. O que nós temos aqui são as unidades padrão. A partir dessas unidades padrão, a gente vai obter as unidades derivadas. Então, por exemplo, com relação ao quilograma, nós temos o grama, nós temos a tonelada, certo? Com relação ao tempo, a unidade padrão é o segundo. Mas, claro, a gente pode utilizar em determinado momento o minuto, em determinada situação, hora, certo? Corrente elétrica, ampere, temperatura, Kelvin, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a temperatura mais na frente. Quantidade de substância, mol, ok? Esse termo mol a gente vai estudar, nós vamos aprender no final do primeiro ano. Intensidade luminosa, candela. Então, metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol, candela são as unidades padrão no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Então, como primeira unidade que nós vamos trabalhar, a unidade de massa. As unidades mais utilizadas para o trabalho com a massa de uma matéria são as principais: tonelada, quilograma, e já citamos que quilograma é a unidade padrão, certo? Segundo o Sistema Internacional de Unidades. Grama, miligrama. A gente precisa relembrar que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Já 1 quilograma equivale a
1000 gramas. E 1 grama equivale a 1000 miligramas. Por quê? Porque em algumas situações vamos precisar fazer a conversão de unidades. Então, o que acontece? A gente pode ter uma unidade em uma certa em tonelada, por exemplo, e a questão pedir o resultado em quilo. Então, vamos precisar fazer essa conversão, ok? Então, aqui nós temos um macete. Se você quiser agora printar a tela, turminha, essa é a vez. Olha só, tonelada, se quisermos transformar para quilograma, eu vou multiplicar por 1000. E se for o contrário, quilograma para tonelada, nós vamos dividir por 1000. Quilograma para grama, multiplicamos por 1000. O inverso, vamos dividir, certo? Então, nesse sentido, da esquerda para a direita, estamos sempre multiplicando por 1000 a unidade. E no sentido inverso, da direita para a esquerda, estamos sempre dividindo por 1000, certo? Agora vamos a alguns exemplos, turminha. Olha só, transformar 2,5 quilogramas em gramas. Precisamos relembrar que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Sabendo disso, a gente consegue montar, turma, uma regra de 3 simples. Olha só, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Portanto, 2,5 quilogramas vai equivaler a um valor X em gramas. Regra de 3 simples. Meios pelo extremo. Quem vai ser X? 2,5 vezes 1000 dividido por 1. Ok, turminha? 2,5 vezes 1000, 2.500. Dividido por 1, 2.500. Se você quiser também, pode fazer assim. Como estamos multiplicando por 1000, nós podemos deslocar a vírgula, olha só, 3 casas para a direita. Então, 3 casas para a direita, ó, 1, 2, 3 casas, 2.500 gramas. Então, 2,5 quilogramas equivale a 2.500 gramas. E para transformar, olha só, 4 miligramas em quilograma, certo? Então, olha só, como 1 quilo equivale a 1000 miligramas, desculpa, 1 milhão de miligramas, porque 1 quilo equivale a 1000 gramas. E 1000 gramas equivale a 1000 miligramas. Então, 1000 vezes 1000, 1 milhão. 10 elevado à sexta. Ó, é o resultado da multiplicação de 1000 por 1000. Então, 1 quilo equivale a 1 milhão de miligramas. Portanto, 4 miligramas, turminha, vai equivaler a X. Então, nós podemos resolver a transformação de unidades de medida através de uma regra de 3 simples. Então, quem vai ser X? Meios pelo extremo. Vai ser 1 vezes 4 dividido por 1 milhão. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 1 milhão. Então, vai dar 0, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. 0,000004. Ou então, você pode escrever em potência de 10. 4 vezes 10 elevado a menos 6. Porque eu vou deslocar a vírgula, né, para a direita. E aí o expoente vai ficar negativo. Bom, uma próxima unidade de medida é a unidade de volume. Massa e volume é muito usual, né? Muito corriqueiro. Então, as principais unidades de volume. O metro cúbico, que é a unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades. Nós temos o litro e o mililitro. Lembrando que o litro equivale a 1 decímetro cúbico e o mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Se você observar a sua conta de água, o consumo da água da sua residência, ela vai ser expresso em metros cúbicos e não em litros. Então, vai estar lá, por exemplo, o consumo de 50 metros cúbicos. Como um metro cúbico, né, equivale a 1000 litros, ou então 1000 decímetros cúbicos, se você consumiu 50 metros cúbicos, você consumiu
50 mil litros naquele período. Tudo bem? Então, aqui nós temos, olha só, um resumo que vai mostrar essas relações entre as unidades de volume. Então, metro cúbico para o decímetro ou litro, eu vou multiplicar por 1000. O inverso, nós vamos dividir por 1000. Litro para mililitro, eu vou multiplicar por 1000. 1 litro equivale a 1000 ml, certo? Lembrando que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, alguns exemplos de transformação. Então, vamos transformar 4,5 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Precisamos relembrar o que, turminha? Que 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, ou então 1000 litros. 4,5 metros cúbicos, que é o objeto do nosso exemplo, vai equivaler a x. Regra de 3 simples, quem vai ser x? Meios pelo extremo. Então, vai ser, olha só, 4,5 vezes 1000 dividido por 1. Ok? Muito simples, muito fácil. Você pode fazer esse cálculo na sua casa. Qual o resultado? 4.500 decímetros cúbicos. Agora, transformar 300 centímetros cúbicos em litro. 1 litro vai equivaler a 1000 centímetros cúbicos, ou 1000 ml. Então, 1 litro equivale a 1000. X litros vai ser igual a os 300 centímetros cúbicos. Novamente, regra de 3 simples, quem vai ser x? 1 vezes 300 dividido por 1000, certo? Podemos aqui cancelar os zeros, os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Vai ficar 1 vezes 3 dividido por 10. Então, x vai ser igual a 0,3 litros. 300 centímetros cúbicos é igual a 0,3 litros. Uma outra unidade de medida é a unidade de temperatura. E aí, as unidades que podemos utilizar, o grau Celsius, muito comum, certo? O grau Fahrenheit e a temperatura Kelvin. Lembrando que a temperatura Kelvin é o valor, é a unidade padrão segundo o SI, o Sistema Internacional de Unidades. Para transformar essas unidades, nós temos as seguintes expressões ou fórmulas. A temperatura Kelvin vai ser igual à temperatura Celsius mais 273. A temperatura Celsius dividido por 5 vai ser igual à temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, dessa forma, a gente vai poder converter Celsius em Kelvin, vice-versa, Celsius em Fahrenheit, vice-versa. Então, transformar 45 graus Celsius em Fahrenheit. Então, vou usar essa expressão, turminha. Bom, onde tiver o TC, que é a temperatura Celsius, eu vou substituir por 45. Então, aqui vai ficar, olha só, TC sobre 5, 45 sobre 5. 45 dividido por 5, turminha, 9, beleza? Então, vai ser igual, 9 vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Bom, vou fazer meios pelo extremo. 9 vezes 9, 81. 81 vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Como nós queremos a temperatura Fahrenheit, esse menos 32 vai para outro membro com o sinal trocado. Então, vai ficar 81 mais 32 igual a 113 Fahrenheit. 45 graus Celsius é igual a 113 Fahrenheit. E Kelvin para Celsius, 200 Kelvin transformando em Celsius. Temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273, certo? Então, onde tiver o TK, eu vou substituir por 200. Então, 200 vai ser igual a temperatura Celsius mais 273. Como queremos a temperatura Celsius, esse 273 vai para outro membro com o sinal trocado. 200 menos 273. Sinal do maior, 273, então vai ficar o sinal negativo. Fazendo a subtração, temperatura Celsius igual a menos 73, certo? Graus Celsius. Então, 200 Kelvin é igual a menos 73 graus Celsius.
Bom, unidade de comprimento. Então, nós temos como as unidades mais utilizadas o quilômetro, o metro, o centímetro, decímetro e o mililitro, certo? Com certeza, né? Quilômetro você já tem alguma noção. Então, se você vai fazer uma viagem, então a distância entre as cidades, ela sempre vai ser expressa em quilômetros, certo? A sua altura, ela vai ser expressa em metro. Objetos pequenos, né? A unidade utilizada vai ser o centímetro e objetos muito pequenos, o mililitro, certo? E aqui nós temos um resumo explicando essas transformações. Então, se queremos transformar quilômetro para metro, multiplicamos por 1000. O inverso vamos dividir, certo? E assim por diante. Transformar 5.750 metros em quilômetros. Então, queremos saber o valor em quilômetros de 5.750 metros. Então, nós sabemos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 quilômetro, 1000 metros. Portanto, x quilômetros vai ser igual a 5.750 metros. Regra de 3 simples. Quem vai ser x? 1 vezes 5.750 dividido por 1000. Então, na verdade, turminha, é 5.750 dividido por 1000. E dividir por 1000 quer dizer que eu vou deslocar a vírgula agora 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ter 5,75 quilômetros. Então, 5.750 metros, 5,75 quilômetros. Transformar 500 mililitros em centímetros. 500 milímetros em centímetros. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Portanto, x centímetros vai ser igual a 500 milímetros. Mais uma regra de 3 simples, eu te digo. Sempre nós vamos resolver por regra de 3. Quem vai ser o x? 1 vezes 500, meios, 1 vezes 500, dividido por 10. Então, na verdade, é 500 dividido por 10. Nós podemos cortar um zero de cima com um zero de baixo. 50 dividido por 1, 50. 50 centímetros. Por fim, a última unidade que nós vamos abordar na nossa aula, a unidade de tempo. Então, com relação ao tempo, hora, minuto e o segundo. Lembrando que o segundo é a unidade padrão no sistema SI. E a conversão de hora em minuto. 1 hora equivale a 60 minutos. Então, se a gente quiser multiplicar, transformar hora em minutos, eu vou multiplicar por 60. O contrário, eu vou dividir por 60. 1 minuto equivale a 60 segundos. 2 minutos, nós vamos ter 120 segundos. 60 multiplicado por 2. Últimos exemplos para a gente trabalhar a unidade de tempo. Então, transformar 24 horas em segundos. Lembrando que 24 horas equivale a um dia. Então, 1 hora equivale a 3.600 segundos. De onde vem esse resultado? Eu multipliquei 60 por 60. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. 24 horas, eu vou ter x. Quem vai ser x? 24 vezes 3.600. 86.400 segundos. Transformar 1.800 segundos em minutos. Sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Tudo bem? X minutos, 1.800 segundos. Mais uma vez, e sempre nós vamos resolver através da regra de 3 simples. Quem vai ser x? 1 vezes 1.800 dividido por 60. 1.800 dividido por 60. Podemos, olha só, cortar um zero de cima com um zero de baixo. 180 dividido por 6. Então, eu vou ter aqui o valor de 30 minutos. Tudo bem, turminha? Então, as unidades de medida. Então, nós temos aqui o tempo, o comprimento, o volume, massa.
são as unidades mais utilizadas aqui no estudo da química. Tudo bem, turminha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou ficando por aqui, turma. Um forte abraço. Valeu!